Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 6 a 8, Jesus declara: E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Palavras do Senhor Jesus Cristo para advertência para a sua igreja. Desde o tempo apostólico, esta palavra de Cristo, ela vem sido contemplada pela igreja de Cristo como uma advertência. Em todos os tempos aconteceram calamidades várias, terremotos, fome, peste, secas e enchentes e outras calamidades. Muitas milhões de mortes. No século XX, tivemos 2 guerras mundiais e somente teremos uma terceira, embora muitos teólogos pleiteiam uma terceira guerra mundial para os nossos dias, mas segundo a palavra de Deus, isso não ocorrerá. Porque, queira ou não, o mundo está no controle de Deus. É a palavra de Deus que se cumpre no mundo. Não há como alterar ou mudar. Embora tenhamos muitos espíritos de anticristo, que este espírito de anticristo, ele já atuava desde a igreja primitiva. Tanto é que o apóstolo João faz menção, na sua primeira epístola, desses espíritos do anticristo, que já estavam no mundo. Ou seja, a ação desse espírito do anticristo é uma ação contrária a Deus e a sua palavra. Usando a Bíblia, a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo contestando a palavra por colocações que a palavra não aprovam. Teremos uma terceira guerra mundial, tão somente após o reinado de Cristo na terra com a sua igreja, que será composta de judeus e gentios.
Porque temos muitos judeus, israelitas, que desde a igreja primitiva, através dos séculos, até nos nossos dias, estão se convertendo a Cristo e fazendo parte da igreja de Cristo. Nós temos o movimento cristão dentro de Israel. Judeus que se converteram a Cristo e estão trabalhando por Cristo entre os seus patrícios, assim como fazia o apóstolo Paulo, mas estão sendo perseguidos, porque o judaísmo não admite Cristo como Messias. Mas é a palavra de Deus que se cumpre. E no segundo período da grande tribulação, haverá uma conversão em massa dos judeus, porque eles irão reconhecer que o Messias não é aquele que eles receberam no primeiro período, que foi o anticristo, o ditador mundial, que pela palavra de Deus já está no mundo, mas tem um momento adequado e certo para se apresentar ao mundo. Há muitos que estão levantando hipóteses, e isto ocorre desde a igreja primitiva, de que fulano, beltrano, cicrano é o anticristo. Não existe isto. O anticristo, ele não se manifestará de forma indicativa por religiosos ou por quem quer que seja. Jesus, ele tão somente se manifestou no seu ministério aos 30 anos. E como o anticristo, ele é uma mentira de Cristo, uma mentira do Messias, então ele virá numa pele de cordeiro, sendo um lobo. E ele somente se manifestará dentro desses parâmetros, aos 30 anos. Ninguém pode indicar quem é anticristo. Isso traz uma confusão teológica, traz uma confusão mental, traz uma confusão de crença, de fé, para aqueles que estão acreditando nesses líderes que têm nome, têm conhecimento de muitas coisas, inclusive das Escrituras, mas que estão fora dos parâmetros das Escrituras, por aquilo que estão declarando, por aquilo que estão ensinando, por aquilo que estão falando. Então, esta terceira guerra mundial tão somente ocorrerá após o reinado de Cristo na terra com a sua igreja, que será composta de judeus, israelitas e gentios. E esse reinado de Cristo será por 1000 anos. Em Apocalipse, capítulo 20 de Apocalipse, nos é dada uma informação, sendo que o Apocalipse não está em cumprimento. Embora muitos líderes teólogos estão declarando aí que o Apocalipse já está em andamento, esses são o espírito do anticristo. É o espírito do anticristo que está antevendo aquilo que a palavra de Deus declara e prescreve. Em Apocalipse capítulo 20,
primeiro versículo ao 3 diz: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então aqui, nesses versículos, nesse capítulo 20, nos é declarado sobre a ação de Satanás. Primeiramente, que Satanás será amarrado por 1000 anos, exatamente no período do reinado de Cristo, dos 1000 anos. E os fiéis, ou seja, a igreja de Cristo, que foi arrebatada antes do período da grande tribulação, e é declarado aqui em Apocalipse que houve o casamento do noivo com a noiva, ou seja, de Cristo com a igreja. Essa igreja foi arrebatada. E depois ainda se unirão aqueles que irão se converter no período da grande tribulação, porque o anticristo não aceitará, permitirá que haja outra adoração que não seja a ele. Então os cristãos, aqueles que quiserem ser salvos, irão pagar com a própria vida para não negar Cristo. E no segundo período haverá uma conversão em massa, tanto de judeus como de gentios, porque haverá uma pregação do Evangelho de Cristo no mundo todo no segundo período da grande tribulação. Então, essas conversões acontecerão e estes irão reinar os 1000 anos com Cristo. É o que nos declara a palavra de Deus. Então haverá 1000 anos de paz, porque Satanás vai estar preso. Satanás não vai poder estar fazendo nenhuma ação. Então, somente depois que for solto, é que irá reunir os governantes da terra para a guerra do Amargedon, que está também registrado em Apocalipse, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 19 e 21 de Apocalipse, diz: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, esta será a terceira guerra mundial, a guerra de Armagedon, em que Cristo estará destruindo o falso profeta e o anticristo e todos os seus agentes. E nós precisamos entender que estamos
num cumprimento da palavra de Deus. E estudos apontam 100 desastres naturais e 56 conflitos em 2024. Em todo o tempo da história, nunca houve uma situação como em 2024. Um estudo italiano divulgado recentemente revelou que nos primeiros 11 meses de 2024, os conflitos armados e as catástrofes naturais causaram 200 mil mortes e 117 milhões de pessoas deslocadas em todo o mundo. Entre as vítimas estão também 283 trabalhadores humanitários que perderam a vida enquanto trabalhavam para levar ajuda às populações afetadas por emergência. Então, este alerta foi dado pela organização humanitária SESV, uma ONG italiana, fundada em 1985, e que tem cerca de 30 escritórios em todo o mundo, que destaca como este ano foi caracterizado por um paradoxo dramático. Perante 300 milhões de pessoas à beira da sobrevivência e cada vez mais difícil e perigoso para os trabalhadores humanitários prestar ajuda, diz o relatório. Este é um quadro real de cumprimento da palavra de Deus. Há muitos que estão num misticismo religioso, mas não estão dando atenção à palavra de Deus. Nós estamos encerrando o ano de 2024 e estamos aguardando o novo ano de 2025. Em 2024, um estudo aponta que 57% da área queimada em 2024, entre janeiro e novembro, fica na Amazônia. E no Brasil, houve um aumento de 90% das queimadas em 2024. Vemos enchentes do Rio Grande do Sul e seca no Amazonas. Algo estranho, atípico, mas com uma realidade. Estas queimadas trazem todas estas gerações, inclusive com um clima mais quente já registrado no ano de 2024. Muitos morreram por causa do aquecimento, por causa do calor intenso. Não suportaram, perderam a vida. Então, diferentes partes do mundo vêm sofrendo com chuvas torrenciais e enchentes. Precisamos nos voltar para o Deus Criador dos céus, da terra e do mar. Precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Embora muitos estão
tentando pelo espírito do anticristo negar a Deus, negar Cristo, negar a existência de Cristo. A história registra. Não há como negar que Cristo foi crucificado. Não há como negar que Cristo foi sepultado. Não há como negar que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E a prova são aqueles que serviram a Cristo. São aqueles que creram em Cristo como Messias. Estes foram testemunhas oculares, tanto do ministério de Cristo, como da morte de Cristo, e também da sua ressurreição. Porque Jesus, segundo os evangelhos, após ressuscitar dentre os mortos, ele esteve por cerca de 40 dias comendo e bebendo com seus discípulos. Ele lhes deu uma ordem: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, vocês não vão fazer absolutamente nada enquanto vocês não receberem o poder lá do alto. E então eles ficaram ali em oração. Não havia tempo determinado, não havia, Jesus não disse quando seria o momento, assim como também Jesus declarou que o arrebatamento da igreja, o dia e a hora ninguém sabe, mas vai acontecer. E aqueles que estão aguardando este arrebatamento deverão estar se preparando. Mas, ao invés de se preparar, estão permitindo que o mundo adentre dentro das igrejas. A ganância financeira dominou muitos corações de muitos líderes e se tornaram no espírito do anticristo. Desde o tempo apostólico, muitos que se converteram a Cristo, muitos que se tornaram pregadores do Evangelho, testemunho de Jesus, em dado momento, eles recuaram. Eles foram absolvidos pela seita do gnosticismo e se tornaram um espírito do anticristo. Se apostataram da fé. E nos dias de hoje, quantos e quantos não estão se apostatando da sua fé por causa daquilo que o mundo está oferecendo? Nós vemos que em Atos dos Apóstolos nos é indicado que estavam ali em Jerusalém em oração. Primeiro capítulo de Atos diz que, a partir do versículo 12, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Esta foi resultante do ministério de Jesus, quase 120 pessoas que permaneceram depois da morte e da ressurreição de Cristo.
Mas no capítulo 2 de Atos, Jesus cumpre a sua promessa quando nos é registrado a descida do Espírito Santo. E diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui se cumpriu as palavras de Jesus. E saiba que as palavras de Jesus para o arrebatamento da sua igreja também se cumprirá. Se prepare para o ano novo de 2025, entregando a sua vida para Cristo e recebendo a Jesus como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. O mundo jaz no maligno, já escreveu o apóstolo João, mas aqueles que creem em Cristo estão com a sua fé garantida e a certeza, a convicção de que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor, de toda graça, graças te damos, ó Senhor, pela tua palavra que se cumpre, ó Deus, no mundo e também por sobre a tua igreja na face da terra. Senhor, estende nesta hora as tuas mãos. Nós te louvamos, agradecemos, Senhor, por este ano que está se encerrando. E te pedimos, Senhor, a tua bênção, a tua graça para o novo ano. Que, ó Deus, as vidas, os corações, os entendimentos sejam tocados, despertados para a salvação que há em Cristo Jesus. Senhor, toca poderosamente desta hora, por sobre cada vida, cada coração, cada entendimento. Senhor, que ouve dessa tua palavra, sabendo, Senhor, que a tua palavra se cumpre e se cumprirá a tua promessa para aqueles que te aguardam e esperam para a salvação. Toca nesta hora com a virtude, Senhor, do seu poder, que neste novo ano que vamos iniciar, seja por sobre nós a sua bênção, a sua graça e a plenitude poderosa e gloriosa do teu Espírito Santo. No teu santo nome, ó Cristo, eu oro, eu abençoo, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem em verdade, nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família.
todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a Rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a Noite da Vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na Noite da Vitória. Venha participar da Corrente da Vitória, às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.